se pode prever agora sim, a partir da macrovisão que expusemos, e não a partir da conjuntura, é que se limites forem aparecendo no caminho do poder americano, virão de onde sempre. Isso é, virão do núcleo central das grandes potências, ou pré-existentes ou em ascensão. Não é? E nesse caso, se for verdade, isso, não é, eu diria que, para começar, e para não estender uma análise que aí ficaria muito detalhada, eu apontaria para duas iniciativas estratégicas do início dos anos 70, cujas consequências no longo prazo, vamos dizer assim, consequências diretas e consequências dialéticas, entende, vão ter um peso enorme no futuro desse sistema. Quais são a Ostpolitik e a abertura para a China? A abertura para a China, pelos efeitos conhecidos, comentados, e, portanto, eu até dedicarei menos minutos desse meu finalzinho à China. Já foi mencionada, todos consideram o adversário potencial, crescimento, enfim, todos os argumentos. Não é? Se na verdade, a grande mudança, não é? A mudança geológica, a transformação geológica, é uma mudança de eixo geoeconômico, do triângulo Estados Unidos, Alemanha, Japão, para o Estados Unidos, China, eventualmente Estados Unidos, China e algum outro país, e o conjunto asiático, essa é a grande mudança, não é? Essa grande mudança, todos nós sabemos e todo analista sabe, terá efeitos geopolíticos, porque a distribuição da riqueza implica sempre em reivindicação de distribuição de poder. Isso não tem por onde. Você começa junto, por isso você tem essa ideia. Não, isso foi uma iniciativa americana na década de 70, mas é exatamente assim o sistema. Tá certo? E seguirá sendo um sócio querido dos Estados Unidos e vice-versa durante muito tempo. Mesmo quando já estejam se destruindo, seguirão. É assim. Tá certo? Então, essa movida americana em direção à Ásia e da Ásia em direção aos Estados Unidos constrói um eixo de um peso no funcionamento do sistema mundial, não é? Inclusive do ponto de vista da criação, da acumulação de riqueza nesse eixo, não é? Que não apenas é extremamente perigosa para o resto do sistema, porque é muito, digamos, como se tivesse uma veia só, se essa veia corta, não é? E várias, enfim, anexos, não é? Mas a questão é que esse eixo recolocou duas potências que são complementares economicamente na linha da competição militar. Isso sim é uma novidade com relação à União Soviética, não é uma novidade com relação ao passado do sistema, onde sempre você tinha complementariedade, competição e guerra. Agora você tem, de novo, duas grandes potências extra-europeias que têm um sistema de complementariedade crescente, terão de competição crescente, não é? E não há como isso não passar por uma redistribuição do poder. Quanto tempo isso tomará? Pode tomar décadas, não é? Mas, ao mesmo tempo, mais importante do que o tempo que durará, que tomará, porque não é o tempo para um last sunshine, um último duelo entre a China. Isso é o que às vezes a gente gostaria quando a gente está um pouco infantilizado, como nas brigas de rua, que a gente quer chamar o irmão mais velho para se vingar da gente, para se vingar no vizinho do que bateu na gente, não é? Mas isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Não é assim que as coisas se dão, né? Os grandes enfrentamentos e tal. Não. O mais provável é o contrário. Eu disse na primeira aula, o essencial nisso é mais bem uma guerra virtual que uma guerra real. É a competição do que propriamente a destruição. Sobretudo quando tem complementariedade, que não vale a pena a destruição. Mas e os efeitos colaterais? Porque essa mudança de eixo do ponto de vista econômico e geoeconômico traz para dentro do jogo, e de um jogo específico na Ásia, uma relação extremamente complexa entre o Japão e a China, entre o Japão, a China e a Índia, entre o Japão, a China e a Rússia, entre a Rússia, a China, a Índia e o Japão, e os Estados Unidos, que não nos esquecemos, desde Hiroshima e Nagasaki, é a potência hegemônica na Ásia também. A China talvez nunca reivindique ser a potência
digamos, um poder global, mundial. Não é? Ou se o fizer, será... Não é? Mas certamente reivindicará muito brevemente, já está reivindicando, a supremacia que sempre teve durante 2000 anos no Sudeste Asiático. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que, nesse momento, implica passar pelo Japão, implica passar pelos Estados Unidos. É uma relação, é um jogo, é uma questão extremamente complexa que está posta na frente e já está em curso. Já está em curso. É que a gente não acompanha, a gente tem poucas notícias, sabe? Essa semana a Rússia assinou um acordo com a China para irem, não sei quem perguntou outro dia isso, para fazer a pesquisa e uma incursão tripulada à Lua juntos. Né? Faz um mês atrás eles fizeram operações militares de um mês juntos, tá certo? Com a Rússia e com a China. Enfim, há uma tentativa de tentar se aproximar do Japão, mas é extremamente difícil. Mas, enfim, está em jogo na Ásia, essa é a questão. E isso é que é o interessante. É dizer, é como se fosse assim, no vácuo da hiperpotência, que é tão poderosa, é como se criam-se vácuos de inoperabilidade de tanto poder, onde as disputas regionais, e por falta de orientação estratégica global, por falta de inimigo comum, hoje há disputa clara, entende, por me dar cá o meu petróleo, para começar em toda a Ásia. Para começar. Logo em seguida, para a gente ficar curto, a Europa. Também? E lembremos da Ostpolitik. A Ostpolitik abriu para o leste, para a Alemanha Oriental, para a Polônia, para a União Soviética, Gorbachev, eleição na Polônia, reunificação da Alemanha. Não é? Por acaso, ontem foi eleito o secretário-geral do Partido Social Democrata alemão, é da Alemanha Oriental, e a senhora que será a primeira-ministra é da Alemanha Oriental, ex-Alemanha Oriental. E já há muitos analistas que pensam que o projeto da União Europeia não terá a mais mínima possibilidade de andar à frente mais do que já andou, a menos que a Alemanha assuma decididamente um projeto antigo de expansão em direção ao leste. Então, o que a gente observa à sombra desse hiperpoder é que foram se liberando, devido à intervenção no Afeganistão, a Alemanha e o Japão adquiriram de novo seus direitos de autonomia militar, não é? Começaram a adquirir. A Alemanha já está pedindo a saída das tropas americanas, são duas economias estagnadas, não é? Paralisadas, e tudo indica, não é? Que não há como sair desse poço que não seja retomando uma espécie de vocação fundamental, que não é alemã, nem é japonesa, é de todas as grandes potências. Elas só crescem quando são Estado e Império ao mesmo tempo. Uma última palavra sobre nós. Não é? Eu diria que, mesmo que assim seja, não há nada que indique que a existência deste poder americano, tá certo? Que a inexistência de uma crise final, terminal, que eu não vejo, tá certo? Que seja necessário que haja essa crise, enfim, para que aconteça alguma inovação, mudança ou até mesmo revolução, vamos chamar subsistêmica, ou seja, fora do núcleo central do sistema. Não é? Eu chamaria a atenção de vocês, só para fechar